Olá, eu sou Valdenice Alves e este é o canal Narraval. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, que a gente tem uma história ótima para contar para vocês. E eu te faço uma pergunta: o que você faria por um amor? Qual a maior loucura que você faria por um amor? Já deixa aí nos comentários, e se você tiver uma história interessante, quer compartilhar com a gente, entre em contato. Ó, e-mail tá aqui. E já dá aquela forcinha, curte, comenta, compartilha, para dar um apoio aí pro canal, tá bem? Bora pra história? Brian e Diane, um casal que se conheceram na década de 70 na Inglaterra. Eles se identificaram muito logo que se conheceram. Os dois gostavam muito de bicicletas, caminhadas na natureza, jardinagem, e eles foram sim se identificando com muitas coisas e nasce um namoro. Em 1980, eles decidem se casar. Nessa época, Brian está com 32 anos e Diane está com 30 anos. E eles não queriam, assim, gastar as reservas deles com uma grande festa. Então, eles se casaram ali na parte formal, né? No civil, ali na Inglaterra, com alguns familiares. E eles foram para Las Vegas fazer um casamento mais extravagante. E assim, eles disseram que o casamento foi lindo, a viagem foi inesquecível, foi tudo maravilhoso. E assim, eles voltaram, né, para a Inglaterra para os seus trabalhos. O Brian trabalhava no aeroporto de Manchester. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas Manchester. E Diane, ela trabalhava com importação e exportação. E assim eles foram escalando a vida deles, conquistando as coisas deles, né? E foram vivendo. E era um casal, gente, exemplo. Todo mundo adorava, era aquele casal sereno, né? Muita paz. E eles decidiram não ter filhos. Eles achavam que eles precisavam um cuidar do outro. Realmente isso não fez falta para eles. Eles viveram ali um relacionamento muito maravilhoso, sempre viajavam quando podiam. E era um pelo outro. E assim foram por 40 anos. 40 anos de muita alegria, de muita felicidade, e assim a vida deles se conduzia. Em 1999, começa a ter ali uma reviravolta no casamento. Não no relacionamento em si, mas nas coisas começaram a acontecer. Diane é diagnosticada com um câncer na bexiga. E fez todo o tratamento, né? Foi um tratamento doloroso, foi complicado. Enfim, aí ela se recuperou. Aí tinha que fazer aqueles acompanhamentos, né? E quando em 2020, então depois disso que aconteceu com a bexiga dela, eles tiveram uma vida ótima depois de todo o tratamento. Eles viajavam, e aí eles já se aposentaram, e eles decidiram, assim, realmente curtir muito a vida. Porque eles sentiram que estava meio complicado se aparecesse de novo alguma coisa. Então eles aproveitaram para curtir bastante, muitas viagens e tal. Se mudaram para um lugar bem perto das montanhas, um lugar que eles gostavam, e ali eles viviam. Em 2020, Diane tem o diagnóstico, ela começa assim com uma pigarra, né, na garganta, uma coisa assim, aí ela tem o diagnóstico no pulmão. O câncer estava no pulmão. E também por vários linfáticos ali, já estava todo espalhado. E que realmente já era um nível 4, e nível 4 é assim mais, a pessoa vai ser tratada para conseguir viver um pouco mais e não ter muitas dores, né, para ter um final digno. Não tinha muito o que se fazer. E nesse momento, Diane senta ali com o marido, com o Brian, e Diane pede para o marido: olha, vamos fazer um pacto? Quando as dores fortes começarem, você me ajuda, você coloca um fim nisso, porque eu não quero
sofrer muito, coloca um fim. E os médicos disseram para a Daiane que se ela fizesse todo o tratamento que eles recomendavam, as quimio e tal, ela duraria uns 2 anos. Mas ela decidiu não fazer. E se ela não fizesse, seria alguns meses. E nessa época, Daiane está com, deixa eu ver aqui onde eu anotei, está com 71 anos e Brian com 73. E eles faziam esse pacto, e esse pacto foi crescendo ali com eles, né? Se firmando, tal. E Brian, ele não conseguia pensar na vida dele sem a Daiane. Então ele disse para ela, ok, então quando chegar a hora, eu vou fazer, só que também eu faço com a minha e a gente vai junto. E ela falou, não, não precisa, você tá bem, segue a sua vida, tal. E ele, não, eu não vejo minha vida sem você. Então acertaram lá no pacto que ele colocaria um ponto final entre ele e com Daiane e com ele, né? Encerraria o ciclo da vida. Me parece que a Suíça é liberada a eutanásia e não sei se tem mais algum país ainda. Eu vou pesquisar e deixo aqui para vocês. Mas lá na Inglaterra não é permitido, né, colocar esse final. Então eles fizeram aquele pacto entre eles. E assim os dias foram se passando. Quando chega em 2000, deixa eu entender aqui, 2020 ela descobre novamente, né? Então ali, meses depois, final de 2020, ela começa a sentir muitas dores, começa a ficar impossível. E aí eles decidem que chegou o momento, é chegada a hora da partida. E aí eles providenciam tudo, eles cancelam a internet, cancelam outros planos que tem, deixam as contas todas pagas, limpam a geladeira, tiram as coisas todas da geladeira, enfim, tal. E no dia 22 de dezembro, eles vão para um lugar bonito que eles gostavam de caminhar, né? Uma floresta, assim, tinha montanha, um lugar bem bacana, e eles foram para lá. Mas aí eles andaram para lá, para cá, tal. E Brian, ele tinha visto muitas cenas de filme então ele decidiu que seria dessa forma, né? Que ele faria isso com ela, né? Com uma faca, e ele faria. E ele já tinha pensado na faca, tinha pensado em tudo. E ele vai para esse lugar com Daiane, levam a faca e tal. Mas eles decidem que não vão fazer lá, que eles vão fazer na própria casa. E eles voltam. Nisso que eles voltam para casa, já está assim no período da tarde, eles catam 2 cadeiras, sentam lá no quintal, onde eles gostavam de mexer com a jardinagem. Daiane toma uma taça de vinho, Brian toma uma cerveja, conversam muito, falam muito da vida que eles viveram muito felizes, o quanto um ama o outro, tal. E de repente, quando já está chegando o entardecer, ele olha para a Daiane e fala, está pronta? E ela diz, sim, estou pronta. E ele vai para trás da cadeira dela e passa e faz o serviço, deu mais de 16 centímetros, ficou bem fundo e tal. E quando ele percebe o que fez, ele vai para frente da cadeira, se ajoelha ali no colo ali de Daiane e diz que a ama muito, tal, se despede ali e faz com ele, que era o combinado. Mas eu acho que para fazer em si mesmo, né, faltou força, não sei. E ele acorda no dia seguinte. No dia seguinte ele acorda lá, caído no chão, e Daiane naquela situação aí tal, e ele vê que ele não partiu, que o dele não foi conclusivo. E ele fica pensando que sempre no horário de almoço a irmã dele ia lá na casa, né? Morava próxima, ela ia lá na casa deles. E ele pensa, poxa, minha irmã vai chegar aqui, e ele lá no chão se sentia muito fraco, tal. E ele decide, então, para que a irmã não visse a cena, ele decide chamar a emergência.
E aí a emergência chega, vê toda aquela cena e ele conta que aquilo era um pacto e tal, e que eles não precisam salvar a vida dele, que ele já está muito fraco, já perdeu muito sangue, que deixasse concluir. Mas imagina, né? Profissional da saúde, ele vai salvar. É para isso que ele é treinado, é para isso que ele é preparado. E eles levam ele para o hospital e tal, enfim. E ele se recupera no hospital. E ele conta para os policiais tudo o que aconteceu. O policial já dá voz de prisão para ele, né? E os policiais vão revistar a casa e encontram 2 bilhetes. Um era para a polícia e o outro era para a família. Então, o da polícia dizia que aquilo havia sido feito um pacto lá atrás e que realmente as coisas pioraram muito rápido e que, enfim, eles fizeram o que tinham combinado, finalizar ali juntos. Ai, gente, não sei nem o que pensar sobre isso. O que você pensa sobre isso? Deixa aí, ó, nos comentários. E aí, ele vai preso, né? Depois que ele se recupera lá no hospital, ele vai preso. E nesses bilhetes que a polícia encontrou, dizia para a polícia que era um acordo, que era um pacto, que era um casal que viveram aí mais de 40 anos juntos e que eles quiseram terminar junto, fazer aquilo encerrar junto. E o da família dizia para que eles não ficassem com muita raiva deles, que eles tinham tido uma vida maravilhosa, que eles tinham sido muito apaixonados um pelo outro, que a vida tinha sido muito muito importante ali, aquele relacionamento dos dois, era um pelo outro, então o que um ia fazer sem o outro não tinha como, então deixa essas explicações. Mas isso não o livra da prisão, aí ele vai à prisão. E o julgamento dele acontece em 2022, então tudo isso acontece no final de 2020 e o julgamento acontece no início de 22. E aí apresentam tudo ali para os jurados, né, o que aconteceu, e os jurados dizem que ele é inocente, porque ele não se sentia culpado, porque era um pacto, ele só tinha feito o que havia combinado. E o juiz interpreta que sim, ele é culpado de um homicídio doloso, não culposo, né? Assim, enfim, que realmente ele poderia ter uma pena ali de 2 anos só para tal, mas aí também resolveram que não ficaria nem os 2 anos, então ele fica livre. E aí ele já tinha feito tratamento emocional, né, psicólogo, terapeutas, tal, porque para ele tirar aquele lance de que ele tinha que cumprir aquela parte, né, do pacto lá, que ele tinha que finalizar ele também para cumprir. Mas ele decide não realmente, depois de todo o tratamento ele decide que não, que ele está bem, que ele está bem de saúde, que a família já passou um baque terrível ali com Daiane, que não era justo eles passarem por ele também, né? Então ele decide não realmente, e ele fica solto e se sente assim, com o compromisso que ele fez com Daiane, ele cumpriu, né, com ela, para ela não passar dor, para ela não ficar minguando assim em cima de uma cama. E a vida seguiu e hoje ele vive lá, ele mora com a irmã e segue a vida dele esperando que realmente o dia dele se encontrar com Daiane chegue, ele espera que seja próximo. E assim é a história desse casal apaixonado que vai até um extremo, né? Uma coisa assim, que não é comum se pensarem nisso, né? Mas eles fizeram o pacto e assim terminou a história de amor de Brian e Daiane. Gente, essa foi a história. É um relacionamento de muita cumplicidade, né, um com o outro. Não dá para ficar julgando. É uma história triste, porém ele sente que ele cumpriu a missão. E é isso. Essa foi a história de hoje. E eu te espero numa próxima. Já aproveita aí, ó. Curte, compartilha, manda e-mail da sua história. Eu tô te esperando. Até! Olá! E aí? Curtiu a história? Está gostando do canal? Eu vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para você. E vamos juntos, né? Trilhando esse canal, divulgando o canal, fazendo o canal crescer. Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar sininho e vamos juntos nessa jornada.